Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meus amigos milionários. O nosso vídeo de hoje nós vamos entender um pouco das dores, das dificuldades e dos desafios que nós temos para começarmos a colocar a nossa vida financeira nos eixos. Vamos dar um passo para trás, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano e sobre a forma como nós fomos educados para lidarmos com dinheiro. Então hoje eu vou te mostrar de uma vez por todas, se você tem dificuldade de poupar, dificuldade em guardar dinheiro, eu vou te incentivar uma vez por todas a diminuir drasticamente ou parar de usar o seu cartão de crédito, tá bom? Então se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, peço que compartilhe, envie para amigos, familiares, curta esse vídeo aqui, deixe seu comentário e me conta como é que você usa seu cartão de crédito hoje. E vamos lá! Meus amigos, hoje nós vamos entender um pouco qual que é a dificuldade, qual que é os desafios que nós temos nessa caminhada de crescimento patrimonial. Vem lá, vamos voltar um passo atrás e vamos entender a forma como nós fomos educados, né, para nós consumirmos, para nós criarmos receita, criarmos ali os nossos aportes, tá bom? Essa fórmula, ela é muito comum aí na nossa mentalidade de como que nós devemos aí conduzir os nossos dinheiros, certo? Então, exatamente a partir dos meus ganhos, daqueles ganhos ali eu vou tirar a despesa que eu tenho, os meus gastos, os meus objetivos, desejos, ali eu subtraio os meus gastos e é exatamente essa diferença que a gente precisa aportar, que a gente precisa guardar, que a gente precisa gerar patrimônio e colocar esse dinheiro para trabalhar para nós. Mas aqui vem o grande desafio. Parece que nunca sobra. Não é verdade? Parece que a gente nunca tem dinheiro para guardar. Não é verdade? E percebe que essa fórmula fala o seguinte. Você ganha menos do que você gasta, você guarda. É exatamente dessa forma que a gente foi educado. Resultado, a gente nunca consegue guardar. Por quê, pessoal? Porque exatamente nunca sobra, tá? Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente conhece uma outra forma que vem também em substituição a essa, que é exatamente o seguinte. Quanto eu ganho menos o meu aporte é exatamente o valor que eu vou precisar, que eu vou ter disponível para gastar. Então perceba que essa diferença faz toda a mudança dentro da sua estrutura e da sua mentalidade. A primeira despesa que eu pago é exatamente o meu aporte. O primeiro custo, a primeira responsabilidade que eu tenho quando sai meu pagamento é fazer o meu patrimônio crescer, é fazer o dinheiro trabalhar para mim, é separar parte do que eu ganho para trabalhar a meu favor. É exatamente essa mentalidade que a gente precisa ter. Então, o primeiro ponto, nós vamos chegar no cartão de crédito, mas a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês é que desenvolvam o hábito de primeiro se pagar. Então, se você recebe dia 10, já deixe para o dia 10 agendado uma transferência para sua conta da corretora, para os seus investimentos. Se você recebe dia 20, já deixe um comando automático para no dia 20 fazer uma aplicação financeira para você. Então, meus amigos e minhas amigas, a primeira despesa, o primeiro gasto que eu tenho, digamos assim, a partir do momento que eu ganho, é o meu aporte. Mas exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, sobre os nossos gastos. Porque muita gente fala, Fernando, mas meus gastos estão muito apertados, a minha despesa é alta. A despesa de todo mundo ela é alta, pessoal, proporcional aos ganhos. Se você parar para pensar, se você olhar ao seu redor, todo mundo tem uma despesa alta proporcional a quanto ganha. Então, eu ganho 2.000, eu tenho uma despesa alta que está batendo os 2.000, superando um pouco abaixo. Se eu ganho 5, é a mesma realidade. E isso acontece se eu ganho 10, se eu ganho 20, se eu ganho 30. Então, normalmente, a gente tem um padrão de vida que ele é proporcional ao que a gente ganha. Mas vem cá, pessoal, eu quero fazer uma reflexão com você sobre hoje os nossos gastos. E onde é que eu defendo parar de usar o cartão de crédito, principalmente se você não tem dinheiro guardado, tá?
ou diminuir de forma considerável. Mas o que você tem que parar de uma vez por todas é usar o parcelado do cartão de crédito. Pessoal, eu tenho atendimento a dezenas de famílias, a dezenas de clientes, tá? E quando eu vejo uma pessoa relatando a situação de falta de dinheiro, de desorganização, eu fecho o olho e já sei que aquela pessoa tem vários compromissos parcelados no cartão de crédito. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Vem comigo aqui. Vamos imaginar que uma pessoa, uma família, ela tem um gasto, um ganho mensal, mais ou menos na ordem de 10 mil reais. E aqui, pessoal, você pode parar o vídeo um pouquinho aí, você pode pausar o vídeo, pegar um papel com uma caneta, ou você vai lá no Excel, tá? E você vai colocar ali quanto que é seu gasto mensal. Ponto. Tá bom? E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Nós vamos pegar esse nosso ganho mensal aqui e nós vamos colocar ele ao longo do tempo. Agora vamos imaginar o seguinte. É muito provável que uma pessoa que ganha 10 mil, 8 mil, 12 mil, ela vai ter despesas mais ou menos do tipo moradia, seja porque mora de aluguel, seja porque paga um financiamento, seja porque tem os custos de casa. Ela tem gastos ali com alimentação, ela tem gastos com transportes, ela tem gastos com saúde, ela tem gastos com educação, ela tem gastos com lazer. E nós vamos parar por aqui. Tá bom? Podem ter outros gastos, você pode ter outros gastos. E eu peço que você elenque aí mais ou menos assim, dentro de um guarda-chuva, alguns gastos gerais que você tem. Tá bom? Então vamos avaliar aqui, pessoal. E aí eu coloquei alguns percentuais aqui. Vai depender muito da estrutura familiar, se a pessoa é casada, se tem filhos, se é mais idoso, se é mais novo, se é solteiro. Vai depender um pouquinho, mas vai ser algo próximo disso aqui. Vamos imaginar que para cada grupo de despesa que ela vai ter mais ou menos um gasto percentual. E para essa pessoa a gente colocou aqui que ela tem um gasto mais ou menos de 95% do que ela ganha, né? Considerando aqui os percentuais que nós estamos colocando aqui nesses grupos de despesa. Então, em tese, essa pessoa tem um gasto mensal de mais ou menos um ganho mensal de 10 mil e gasto de 9 mil reais. Então, a gente pode considerar que essa pessoa tem uma capacidade de poupar ali na faixa de 500 reais. Até que maravilhoso. Mas aonde está o perigo do cartão de crédito? E aqui eu quero que você para o que você está fazendo e presta muita atenção aqui. Perceba que é muito provável que uma pessoa, uma família, vai ter esses gastos. E que os gastos normais daquela pessoa, os gastos normais, eles estão próximos do ganho que aquela pessoa, que aquela família tem. Então, perceba que eu não coloquei nada de muito absurdo aqui. O que a gente pode pensar é se os percentuais estão adequados para uma realidade ou para a sua realidade. Tá? Mas perceba que quando a gente parte do momento zero, essa pessoa já tem parte do orçamento dela comprometido. E parte disso aqui, pessoal, perceba que não tem muita flexibilidade. Então, se eu pago um aluguel ou se eu pago financiamento, os meus gastos com alimentação, os meus gastos com transporte, os gastos com saúde, educação, alguma coisa de lazer. Perceba que se eu for falar, vou cortar alguma coisa dentro desse orçamento, eu não tenho muita margem. Consegue perceber? Mas aí, pessoal, em algum momento, o mercado financeiro, o governo, os países, tá, entenderam que as pessoas, para consumir mais, elas precisariam consumir parte do que elas ainda não receberam. Olha que maravilha seria se eu ganho 10, mas pudesse gastar naquele mês 11, 12 ou 30. Olha que maravilha que seria. E eles inventaram uma ferramenta chamada cartão de crédito. Olha o que isso acontece, olha o que isso faz. Então, o que acontece? Nesse caso que a gente está exemplificando aqui, essa pessoa ganha mais ou menos 10 mil reais e ela tem uma infinidade de desejos. Ela tem uma infinidade de necessidades. E o marketing, a mídia, ataca ferozmente essa pessoa. Troca seu celular, troca seu carro, compra outro tênis, reforma sua casa, viaja para não sei aonde. Percebe que o tempo todo nós somos sobrecarregados de informações, de propaganda para nós consumirmos. Então perceba o que acontece. Então eu tenho um orçamento meio enxuto. Vocês estão percebendo aqui que a nossa realidade que a gente está trazendo está meio enxuto. Mas o que acontece? Quando eu tenho a capacidade de comprar no crédito e parcelar isso, o meu mês fechou com tranquilidade.
Então percebam que esse mês eu tenho mais ou menos esse orçamento. Isso aqui ele vai se repetir ao longo do tempo, percebe? Então, se aqui eu até coloquei um 13º ou uma férias, por isso que eu coloquei um saldo maior aqui, mas em tese, esse orçamento ele vai se repetir, né, ao longo do tempo. Só que eu venho aqui, pessoal, e compro algo que eu desejo, até não precisava muito, mas estou desejando, estou querendo, é um status, vai melhorar o meu ego. Só que como eu não tenho dinheiro para pagar à vista, eu venho aqui e parcelo. Vamos imaginar que foi coisa pouca. Isso aqui é mais ou menos 2% do meu gasto mensal. Tá? Pessoal, percebe o seguinte, tranquilo, eu estou falando de apenas R$ 200. Percebe? Então eu não poderia fazer essa compra agora, então eu coloquei, por exemplo, algumas parcelas de R$ 200. Não pesou no meu orçamento. Tá? E isso aqui, pessoal, ó, tá dentro do meu orçamento. Mas o que acontece? Eu vou começar a carregar essa dívida de 95%, na verdade, esses compromissos de 95%, né, no decorrer do tempo, e eu coloquei mais um pedacinho aqui. Tá? Mas o que acontece? A galera, minha turma que eu ando, o meu pessoal, tá aí com os planos de fazer uma viagem bacana, legal. Eu até não estou podendo, mas o que eu tenho? Cartão de crédito. Vai ser bom, vai parcelado no cartão de crédito. É o mesmo preço. É muito melhor do que pagar à vista. E detalhe, você ainda ganha pontos no seu cartão de crédito. Olha, você consegue viajar, transformar isso em milhas. Olha que maravilha. Então você embarca em mais esse projeto, tá? Só que aí, pessoal, ele é um pouquinho mais caro, tá? Então aqui você colocou mais ou menos, mais uns 5% aqui, daqui para frente. De repente, o que acontece com essa pessoa? Então ela comprou aquele item de desejo que ela não precisava, ela fez uma viagem que não estava planejada, mas que ela foi ali porque a turma ia, e ela queria se sentir integrada à turma, acabou fazendo a viagem, mais uma vez parcelando no cartão de crédito. E de repente, o que acontece? Vem uma emergência, vem uma necessidade. Essa pessoa se via, não tinha caixa, não tinha dinheiro, mas tinha o quê? Cartão de crédito. E ela foi lá e simplesmente colocou mais um parcelado, eu vou colocar, por exemplo, daqui para frente, no cartão de crédito. Então percebe que ela está colocando aqui pequenos pedaços, pequenos percentuais dentro do cartão de crédito dela. Tá bom? Então isso está acontecendo aqui, o tempo está correndo e a gente está colocando alguns percentuais. E o que está acontecendo muito agora? O que está muitas vezes sendo pregado para nós fazermos agora? Faz o seguinte, compra tudo no cartão de crédito. Então, pessoal, a gente está colocando todas essas nossas despesas no cartão de crédito. A gente perdeu o hábito de pagar em dinheiro, a gente perdeu o hábito de pagar em débito, a gente perdeu o hábito de fazer o Pix. Tá? Talvez o Pix venha nos salvar, porque o Pix tem muita gente fazendo pagamento no Pix. Mas percebam que nós estamos deixando sempre os nossos compromissos a vencer. Percebe? Eu estou comprometendo parte da minha renda futura. Aí, pessoal, de repente, esse último aqui foi uma necessidade que eu precisei, tá? Aí, de repente, vem aqui, e como eu ia fazer aquela viagem, eu precisava também de trocar as roupas. Então, eu vim aqui e fiz mais um parcelado no meu cartão de crédito. Eu vou chamar, pessoal, essa linha aqui de passivo, tá bom? O que eu estou querendo dizer, pessoal? Olha o que está acontecendo. Eu tenho um orçamento que já mais ou menos beira o meu ganho total, ou seja, a gente está pensando mais ou menos aqui em 95%. E eu comecei a desenvolver um hábito de usar o cartão de crédito e parcelar essas faturas. Só que o que vai acontecer aqui, meus amigos? Vai chegar um determinado momento. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir pagar minha fatura do cartão de crédito. Mas eu, de forma inteligente, já sei que pagar o mínimo ou pagar um percentual da fatura do cartão de crédito é fria. Então eu vou contratar, eu vou tomar um crédito emprestado e vou liquidar o meu cartão de crédito. Então, nesse momento aqui, ele transfere uma dívida cara, tá? Então nós estamos falando aqui de mais ou menos 14%, tá? Então eu estou falando de uma dívida de mais ou menos aqui R$ 1.400 que eu teria, tá? Então perceba que no cartão de crédito, nesse mês, por exemplo, eu estou pagando alguma coisa em torno de R$ 1.400. Por quê? Porque dá 14%, deixa eu ver, ó.
3 com 7, 9, 14. Mais ou menos 14% desses 10 mil. Então, mais ou menos R$ 1.400. Então, percebe que nesse momento aqui eu vim em contrato um empréstimo. Só que aí agora o que eu faço? Eu zero isso aqui tudo. Só que eu começo a passar, aí esse meu passivo aqui, eu vou ter um passivo 2, que vai ser um empréstimo. Então, por exemplo, eu vou ter uma parcela, talvez aqui, de R$ 1.400. E o meu cartão de crédito, o que acontece com ele? Fica limpinho novamente. Eu aumentei as minhas despesas mensais, porque perceba que dificilmente essa conta vai fechar. Eu já estou começando a tirar aqui do que eu não poderia, já estou perdendo muito em termos de qualidade de vida. Tudo porque eu fui desenvolvendo de forma silenciosa, devagar e chique, porque é chique usar o cartão de crédito, eu fui desenvolvendo maus comportamentos que foram estrangulando o meu orçamento. Então, se você quer retomar o controle, o seu orçamento, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de usar o cartão de crédito. Ah, Fernando, eu não consigo parar de usar agora. Para, estanca 100% dos parcelados. Você vai comprar no parcelado apenas, única e somente por uma necessidade e por uma urgência. Caso contrário, você não vai usar o parcelado do seu cartão de crédito. Tá? Retome aquele velho hábito de quê? De pagar ali no Pix, de pagar no débito. Tá? Então, o que acontece? A indústria financeira ela vai gerando alguns benefícios para o uso do cartão de crédito. Sabe para quê? Me fala aí. Para o vídeo, escreve para mim por que a indústria financeira e muitas empresas incentivam de forma assim absurda, né, os benefícios e o uso do seu cartão de crédito. Adivinha por quê? Adivinha quem está pagando essa conta? Adivinha em quem que vai cair essa bomba? Então, meus amigos, se a gente quer de fato melhorar a nossa vida financeira, a gente precisa ajustar os nossos gastos, tá? Então, eu preciso entender claramente quanto que eu ganho. Eu preciso entender de fato, colocar uma meta. Eu vou poupar 3% do que eu ganho. Eu vou poupar 2% do que eu ganho. Eu vou começar poupando 4% do que eu ganho. Mas a minha meta é chegar a poupar 10, 15, 20. Aí, meus amigos, vai depender muito da realidade de cada um. Mas pelo menos 10% do que eu ganho, 10% do que você ganha, você teria que ter zelo e guardar. Investir bem esse recurso, colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Ter uma reserva de emergência, ter uma carteira de investimentos, começar a fazer bons investimentos. Pelo menos 10% você tinha que ter essa disciplina. E eu tenho certeza que se você ajustar os seus gastos, melhorar os seus gastos, parar de comprar parcelado, você vai começar colocando 1% que seja, mas comece fazendo isso. Saiu o meu pagamento dia 10, por exemplo, de maio. Poxa, dia 10 de maio eu vou tirar 1%, 2% do que eu ganho e vou abrir uma conta na corretora e vou investir lá no Tesouro Selic, por exemplo, para começar. No mês seguinte eu quero dobrar o meu aporte. Eu coloquei 1%, eu quero colocar 2%, eu quero colocar 3%. Percebam? Primeiro, eu paro de comprar o parcelado. Eu paro de usar essa ferramenta que só está atrapalhando as nossas famílias. Tá? Então perceba, pessoal, que tem muito status por trás do cartão de crédito, o cartão Black, o cartão que gera benefício, o cartão hoje que você paga com o próprio celular, que você hoje paga pelo próprio relógio. Tá? Então é toda uma indústria financeira que quer que nós consumamos de forma absurda. Só que o preço disso é eu viver uma vida financeira sempre apertada, sempre no negativo, sempre pagando juro. Então isso aí, pessoal, eu estou vendendo a minha hora de trabalho, estou me sacrificando, eu estou deixando de estar com a minha família, para muitas vezes estar fazendo más decisões financeiras, tá? Então se esse conteúdo fez sentido para você, coloca no comentário como é que você está hoje usando o seu cartão de crédito. Como é que estão as pessoas ao seu lado que usam o cartão de crédito? Deixa um comentário para nós aí, tá? Então se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, compartilha. Se fez sentido, se te ajudou, curte, tá? Siga aqui o nosso trabalho, siga o nosso canal, divulgue o nosso tipo de conteúdo, tá bom? E um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!